boa noite. Mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Nesta noite nós temos a grata satisfação de ter conosco a doutora Eleni, capelã hospitalar, e ela veio trazer uma palavra de fé, de esperança, de amor, de solidariedade para você que está enfrentando esse momento de luto, esse momento de dor e que talvez você tenha muitas perguntas, mas poucas respostas. Então aproveite que ela vai trazer para você essa palavra que vem do coração de Deus para o teu coração. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus te mostra uma solução. Até nas cinzas se ele clama, Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, e já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te ver há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, já sabiam porque você tinha a mesma cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória
hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Boa noite. Meu nome é Helenivação de Paula Eichen. Eu sou capelã hospitalar há 30 anos. Moro em São Paulo. Meu ministério maior é de preparar visitadores e capelães hospitalares para levarem conforto às pessoas que estão sofrendo, tanto nos hospitais como também as famílias das pessoas que estão enfermas. Também temos um trabalho com os profissionais da saúde que passam por um estresse enorme por estarem envolvidos no sofrimento de outras pessoas diariamente e se estarem sendo confrontados quase que a todo momento com a sua incapacidade, impossibilidade de salvar vidas, apesar de todos os seus esforços. Eu tenho escrito alguns livros, são 20 ao todo, falando como Deus pode nos ajudar nessas horas muito difíceis. E eu vim aqui a Santa Maria, a convite da Sociedade Bíblica do Brasil, compartilhar um pouquinho da sua dor. Nós sentimos muito de longe um pouquinho da tristeza que vocês estão sofrendo aqui nessa cidade, diante de tão trágico acontecimento. Todas as pessoas, amigas com quem eu encontrei e compartilhei com elas que eu viria para cá, todas elas falaram: olha, se eu puder fazer alguma coisa, qualquer coisa, me diga, porque eu quero ajudar de alguma forma. Ou pelo menos diga a eles que nós estamos sofrendo também com eles, que eles não estão sozinhos. E eu queria trazer essa mensagem para você que está aqui conosco hoje, que você não está sozinho em sua dor. Eu sei que é uma dor coletiva, além de ser a dor do seu coração. Tem muita gente nessa cidade que está sofrendo por essas perdas de vidas tão preciosas, mas mais ainda, por estarem sofrendo juntos, é uma perda compartilhada também. Ter com quem chorar é alguma coisa tão importante. E eu queria contar para você que Deus se importa com a nossa dor, com a sua dor, que Ele sabe o que você está passando, que Ele não é indiferente a todo o seu sofrimento, principalmente porque Ele sentiu na pele, se pudéssemos falar assim, de Deus, mas Ele sentiu no seu próprio coração a dor de perder um filho, porque Ele deu o seu Filho Jesus para morrer na cruz no meu lugar e no seu lugar também, para que pudéssemos ter vida, perdão e a esperança de uma vida eterna do céu com Ele. Um dos livros e livretos que eu escrevi chama-se Deus está presente, o auxílio ou o amparo de Deus em meio ao luto. E este livreto, pela Sociedade Bíblica do Brasil, é uma conversa com aquela pessoa que perdeu alguém muito querido. E o primeiro título, o primeiro capítulo, tem como nome Uma Perda Irreparável. Ninguém pode dizer que sabe o que você está passando. Realmente a sua perda não é igual a de ninguém mais, mesmo que outros também tenham perdido os seus queridos na mesma faixa etária que o seu querido, com os mesmos sonhos e visões, mas a sua perda é única. Só você está sentindo uma dor tão grande porque você sabe o que o seu ente querido foi para você.
tudo que vocês construíram juntos, o que vocês conversaram, sonharam, brincaram, brigaram, discutiram. É uma história de vida só sua e por isso é tão especial e por isso essa perda é irreparável. Ninguém sabe o que você está passando, só você e Deus. O outro capítulo fala assim: deixe as lágrimas correrem. Muitas pessoas talvez tenham dito a você: não chore, ele está bem agora, não chore, não fique assim. Mas é interessante porque a Bíblia fala exatamente o contrário. Fala que nós podemos chorar no colo e nos braços de alguém que chora e sofre conosco, que é o próprio Deus. E Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas num lugar muito especial. Ele valoriza, Ele sabe da nossa dor. Ele não brinca conosco, Ele não se afasta de nós, mas Ele nos acolhe em nossa dor. Por isso podemos chorar em seu colo, sofrer com Ele também. Eu me lembro de 2 anos atrás ter perdido um filho, nosso filho mais velho, e de repente teve um derrame, entrou em coma e por 12 dias caminhou para a morte. E nós pudemos ir repensando a vida, pudemos ir nos despedindo dele aos poucos, pudemos nos lembrar de momentos alegres e às vezes em meio à nossa dor nos divertirmos até com coisas engraçadas que ele tinha falado ou contado para nós. Mas como foi importante nós podermos também ter esse espaço para chorar, para falar: Deus está doendo e doendo muito, e o Senhor sabe o que é isso, só o Senhor pode compreender o meu sofrimento. Como é bom termos alguém para quem correr, saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Por isso, não precisamos ter medo, porque estamos com Ele, Ele está conosco em meio à nossa dor, em meio ao nosso sofrimento. Não pode ser verdade, isso não pode ser verdade. E talvez você tenha dito isso várias vezes, para si mesmo, para as pessoas ao seu redor. Parece um pesadelo, parece que isso não está acontecendo. Parece que ele vai voltar ou que ela vai voltar amanhã, vai estar aqui de novo e as coisas vão voltar a ser como eram antes. Mas aconteceu. E aos poucos você vai tomando consciência disso, de que ele partiu para sempre e deixou saudades. E que aconteceu de verdade esse fato. E que a sua vida vai ter que continuar, apesar desse buraco, desse vazio que ficou dentro do seu coração, desse lugar que está vazio à mesa, dessas coisas todas que seu querido gostava tanto e que não pode mais usufruir. Deus está presente e não vai deixar você só, vai ajudá-lo a caminhar de novo nesse tempo tão difícil e tão dolorido. Aceitar a morte. Como é difícil aceitar a morte. Nós fomos criados por Deus para a vida e vida para sempre. Mas com a entrada do pecado no mundo, as coisas foram por água abaixo e a morte entrou junto. E nós não fomos feitos para morrer. Por isso que nós vivemos adiando as coisas, postergando, falando: não, amanhã eu faço, depois de amanhã eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Não, hoje não, amanhã, depois. Mas nós não sabemos quanto tempo de vida teremos. E por isso temos que começar a aceitar que nós somos finitos, mortais. Temos que viver uma vida de qualidade, uma vida útil, sem adiamentos, mas também estar nos preparando para a morte.
e da morte para a vida e uma vida eterna. E são questões que surgem no nosso coração quando nós começamos a pensar num tema como este. E depois, o que vai acontecer? Para onde eu vou? Onde eu vou passar a eternidade? E são decisões que se fazem agora, enquanto estamos saudáveis, com vida. E não dá para adiar uma decisão como esta. Quero ler para você alguns trechos da Bíblia, numa linguagem bem gostosa, bem prática. E diz assim: todos somos fracos desde o nascimento. A nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como a flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra, ele passa e desaparece. Não é verdade? Parece que somos tão frágeis como uma flor. Um dia estamos ali, bonitos, formosos, e outro dia já murchamos. Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde e cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura, mas uns e outros acabam morrendo. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Eu trabalho dentro de vários hospitais, mas principalmente no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Dirijo a capelania hospitalar ali e trabalho principalmente com pacientes em final de vida, pacientes de cuidados paliativos. Esses pacientes receberam um diagnóstico ruim por parte dos médicos, sabem que tem até no máximo 6 meses de vida. E é muito dolorido ficar com esse paciente, com estes pacientes e também com seus cuidadores, mas ao mesmo tempo é muito precioso, porque quando nós sabemos que temos um tempo limitado de vida, nós começamos a rever as nossas atitudes, os nossos valores, os nossos princípios e começamos a tomar novas posições, decisões diante da nossa consciência de finitude. Enxergamos dentro de tudo aquilo que nós criamos ou cremos os vazios, onde a nossa fé, a nossa crença não preenche os buracos da nossa alma. Vemos que a nossa alma está vazia, aflita, dolorida e precisamos de algo mais, de uma resposta que não vem, nem sempre vem de uma crença numa religião, mas vem de um relacionamento com Deus vivo, pessoal, íntimo, que se importa conosco, que sabe aquilo que sofremos e que tem respostas para a nossa dor. E é precioso demais ver como a Bíblia, a Palavra de Deus, responde às questões mais profundas da alma humana. E só ela nos orienta no caminho que Deus tem para nós e nos ensina como andar e como viver uma vida de tal forma que encontremos utilidade, qualidade de vida, que deixemos um legado de vida. Você já pensou nisso? O que você está construindo com a sua vida para deixar de impacto na vida dos outros? O que você está semeando? O que você está fazendo com cada uma das suas atitudes? Porque as pessoas que estão ao redor estão vendo, estão refletindo sobre a sua maneira de viver, estão aprendendo com você também. E você está semeando na vida dessas pessoas. Como é importante saber o que você está fazendo. Sentimentos. Muitas vezes nós ficamos sem saber como é conveniente nos comportar diante de uma situação tão trágica. E às vezes nós tememos o que os outros vão pensar de nós se agirmos de uma maneira ou de outra. Foi Deus quem colocou nos nossos corações as nossas emoções e nós podemos expressá-las
livremente, dentro de padrões sociais, mas principalmente diante de Deus. E um dos sentimentos que nós passamos, enfrentamos quando estamos numa situação crítica como esta é a insegurança. Tudo que você talvez tenha sonhado quanto ao seu filho, seu sobrinho, seu amigo, tudo que vocês construíram juntos em castelos, toda a sua segurança em tê-los como apoio na sua velhice, como amparo para você. Agora, isso não vai acontecer mais. E você se sente ainda mais inseguro. O que vai ser de mim amanhã? Agora que eu não tenho mais o meu braço direito, o meu filho, o meu amigo, o meu companheiro de lutas, o meu querido que andava comigo em todos os momentos e era a minha perspectiva para estar continuando a viver com ele no futuro. A insegurança domina os nossos corações. E mais uma vez, nós temos que nos voltar para um Deus que compreende, que nos ouve e que fala: não tenha medo, que eu te ajudo. Não tenha medo, que eu vou andar com você a cada momento. Confie em mim. Não tenha medo, eu vou estar com você. Não vou te deixar e nunca, jamais vou te desamparar. Não tenha medo. Sentimentos de culpa. Não sei se naquela noite você tentou fazer com que o seu filho não fosse àquele local. Quantas vezes acidentes acontecem e quem sobrevive fica cheio de culpa, pensando: eu poderia ter feito alguma coisa para impedir. Mesmo quando alguém morre devido a uma enfermidade grave, quem fica pensa: puxa, eu deveria ter pensado que o estado dele era muito mais grave do que aparentava. Eu deveria ter levado ao hospital, ao médico, a um tratamento mais eficaz, mais rápido, com maior urgência. Por que eu não fiz alguma coisa? É difícil sabermos e é impossível afirmarmos qual é o momento de cada pessoa. Eu trabalho principalmente com crianças com câncer numa casa chamada Casa do Aconchego, que dá apoio, retaguarda para vários hospitais. E essas crianças que chegam ali para serem atendidas, as suas mães, elas estão com 4 meses de idade, 7 meses, 5 anos, e elas estão sofrendo. E as mães, às vezes, quando nós damos ouvidos a elas, o que fazemos diariamente, mas essas mães às vezes falam: o que eu fiz para que meu filho estivesse sofrendo assim? Será que alguma coisa que eu fiz de tão errado no meu passado, que agora Deus está punindo o meu filho por causa dos meus erros, por causa dos meus pecados? Deus não age assim. Esse não é o caráter de Deus. Deus permite o sofrimento, porque nós estamos num mundo corrompido, onde toda a natureza geme e sofre também, mas a promessa é de que Ele andará conosco em meio ao vale da sombra da morte, as situações mais difíceis da vida. Ele não vai nos deixar sozinhos. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim, se contra o céu peguei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei
enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim, porque te amo. Eu gosto muito do livro de Salmos na Bíblia, porque nele os autores falavam com o coração aberto, rasgavam as suas emoções diante de Deus e faziam as perguntas mais difíceis. Uma das perguntas foi: o Senhor está me punindo? O que o Senhor tem no meio de tudo isso para mim? Por que eu? Por que comigo? Por que agora? Não estou entendendo nada. Veja só um dos salmos. Fala assim: por causa da tua ira estou muito doente. Meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados, eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido, encurvado, choro o dia todo. Mas no fim de cada salmo,
o salmista, depois de extravasar as suas emoções, começa a chegar mais perto de Deus e falar com Ele. Falar: ó Senhor, Tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. Que coisa linda é vermos que Deus suporta o nosso choro, a nossa ventilação de alma diante da nossa dor. Ele ouve, não nos pune, não nos cobra, não nos acusa de falta de fé, de sermos fracos, porque Ele sabe que somos humanos, que somos pó, que somos frágeis e que estamos sofrendo. No meu livro Consolo, eu estudo o livro de Jó. Jó era um homem bom, temente a Deus, que se desviava do mal, e mesmo assim ele passou pelas maiores adversidades. Primeiro, ele era um homem muito rico, muito gado de todos os tipos, e ele perdeu todo o seu gado. Uma peste, ladrões e várias adversidades aconteceram e ele perdeu todos os seus bens. Logo depois, os seus 10 filhos estavam reunidos numa casa, fazendo uma festa, comemorando alguma coisa muito especial. E Jó era um homem tão zeloso, tão preocupado em andar com Deus a cada dia, que ele orava pelos seus filhos todos os dias e pedia perdão a Deus, porque talvez eles pudessem estar fazendo alguma coisa que não agradasse a Deus. E mesmo sem saber se ou estariam fazendo, Jó pedia perdão a Deus. Mas Jó passou pelo sofrimento. Deus permitiu que ele passasse por tanta dor. Tanto que nesse dia que os 10 filhos estavam reunidos, veio um vendaval muito forte, derrubou a casa e todos eles morreram. Depois disso, se não bastasse tanta dor, tanto sofrimento, ainda Jó foi acometido por uma doença tão grave, tipo fogo selvagem, onde a pele todinha ficou coberta de feridas, o corpo todo, e ele falava que não havia parte sã no seu corpo, tudo estava em chagas. E de um palácio, de um local tão privilegiado onde ele vivia, ele foi morar no monturo, que era um lugar fora dos muros da cidade, onde se queimava o lixo. Ele sentou-se no meio do lixo e ficava se coçando com cacos de telha. Imagine como fica a cabeça de alguém assim, que não fez nada para merecer todo aquele mal e de repente tudo desaba sobre a sua cabeça. Sua vida parece que não tem mais sentido. E se você for para a Bíblia e olhar o livro de Jó, você vai ver a liberdade que Jó teve diante de Deus, de falar: Deus, está doendo, não estou entendendo nada, por que tudo isso? Nossa, eu preferia não ter nascido, preferia ter sido um aborto para não sofrer tudo isso, eu não compreendo. E ele fala assim: Deus, o Senhor me arrastou na lama, olha o que eu estou passando agora. E durante muitos capítulos no livro de Jó, ele só abre o coração, extravasa. Daí aparecem alguns amigos para consolá-lo. E eles vêm olhando à distância, veem Jó naquela situação e ficam tão sofridos, tão sentidos, que eles rasgam os seus mantos, jogam cinza sobre a cabeça como sinal de tristeza, de empatia, de sofrimento. E chegam perto de Jó e eles não sabem o que falar a princípio. Eles ficam 7 dias e 7 noites sentados com Jó sobre as cinzas, sofrendo com ele e buscando palavras de conforto. Mas quando eles começam a falar, eles não sabem como falar, o que falar. E eles procuram acusar Jó. Jó, você deve ter feito alguma coisa, por isso você está pagando. E defender Deus. Deus é o soberano, ele tem o direito de fazer o que ele quiser.
Deus não aparece na história até os últimos capítulos do livro, quando ele começa a responder a Jó. E ele começa a perguntar a Jó: onde você estava quando eu fiz a cabra montês, quando eu fiz cada parte da minha criação e designei cada um com um propósito? Onde você estava? O que você entende? E é interessante porque Jó começa a cair em si, ver realmente o tamanho, a sabedoria, a graça e a misericórdia de Deus. E ele acaba falando assim: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. É no meio da nossa adversidade que nós buscamos socorro, queremos algum lugar ou alguém a quem nos agarrar. E somente Deus é esse socorro que permite que nós falemos, choremos, esbravejemos, falemos o que nós não conseguimos entender, mas nós podemos falar com Ele, porque Ele está nos ouvindo e não nos repreende por aquilo que nós não entendemos e aquilo que nós falamos sobre as nossas emoções. Raiva pode ser um dos seus sentimentos. Raiva contra a condição do local, raiva contra autoridades, raiva contra pessoas e raiva contra Deus. E Deus também permite que você fale com Ele sobre tudo isso. Solidão, nós já falamos sobre isso. E o medo. Você tem medo de não ser capaz de voltar a viver, de tocar a sua vida em frente. Deus vai ajudar você. Ele fala: não tenha medo, porque eu tomo você pela tua mão direita e ando com você. Eu vou te guiar pelo caminho que você deve seguir. Não tenha medo. Eu gosto muito de lembrar do Salmo 23. E fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria medo nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. É esse pastor que às vezes a gente não tem ideia de quão grande e amoroso Ele é. E nós experimentamos esse amor de maneira mais próxima quando nós enfrentamos o vale da sombra da morte. Um amigo meu é um pastor, foi um pastor de ovelhas no interior do nosso país. E ele me contou uma coisa muito interessante. O pastor conhece cada ovelha pelo seu nome, mas ele não vai só pela aparência das ovelhas. As ovelhas são animais extremamente inocentes, inseguros, indefesos, não têm garras para se defender, não sabem buscar água, alimento para si e nem fugir dos predadores. Mas eles também têm que obedecer o pastor. E o pastor está sempre levando-os para suprir as suas necessidades. Mas quando o pastor olha para todo o seu rebanho, ele vê ovelhas cheias de lã, parecendo todas gordinhas, fofinhas. Mas ele não se deixa enganar pelas aparências. Ele toma cada ovelha no seu colo, apalpa a ovelha toda e vê se existe nela algum carrapato, alguma ferida e se ela está realmente bem nutrida. E se ela não estiver, ele vai deixar aquela ovelha à parte e vai investir mais cuidado naquela que está precisando naquele momento. E é esse Deus que é o nosso pastor. É esse Deus que conhece cada um de nós, que toma nos seus braços, que nos apalpa, que vê onde está doendo mais e que cura cada uma das nossas feridas. É esse Deus que é o nosso pastor e que não deixará faltar nada nas nossas vidas. Outro dia estava visitando uma senhora de 85 anos
em estado bastante avançado de câncer, que havia se espalhado por muitas partes do seu corpo, e o seu marido, com a mesma idade, ao lado, cuidando dela. E foi muito interessante, eu estava fazendo a visita com a equipe médica dentro do hospital, eu como capelã, mas como parte da equipe, e aquela médica que estava dirigindo a reunião ao lado da paciente me apresentou, falou: olha, a medicina que a Eleni exerce é uma medicina diferente, é a medicina da alma, e ela está aqui como parte dos médicos para cuidar integralmente de você. E a paciente respondeu falando assim: que bom, porque a minha alma está doendo, minha alma está sangrando, eu sinto dor na alma. Trabalhando com pacientes em sofrimento, pessoas que estão passando pela adversidade, eu escrevi este material chamado justamente Dor na Alma. E escrevi principalmente pensando nas pessoas que estão atravessando a depressão, porque perdas, estresse, dor de perdermos pessoas e também coisas que amamos nos podem fazer entrar num processo dolorido de depressão. E depressão é uma dor escondida que ninguém enxerga. Aparentemente estamos bem, saudáveis, temos tudo que precisamos ao nosso redor, mas o nosso coração está vazio, um buraco tão profundo que ninguém consegue preencher. Por isso eu chamo de depressão uma dor que ninguém compreende. Mas a palavra de Deus tem a melhor medicina, o melhor tratamento para a depressão também. Se você olhar principalmente no livro de Salmos, você vai ver salmos escritos por pessoas em momentos de grande depressão. E alguns falam assim: até quando, Senhor? Será que essa dor vai continuar aqui para sempre? Por favor, socorro. Outros falam assim: a minha alma está num lugar tão profundo, eu me sinto como que afundando em profundo lamaçal, que não dá pé. E talvez na sua tristeza, no seu sofrimento, você também esteja enfrentando momentos de depressão. Deus pode ajudá-lo durante esse tempo tão dolorido, tão difícil, porque Ele conhece a sua dor e conforta você também. A última mensagem que eu quero deixar para você hoje é sobre gratidão. E você pode pensar: nossa, gratidão no momento desse? Agradecer por o quê? Agradecer a quem? Quando nós nos lembramos de tantos momentos preciosos que nós passamos ao lado do nosso ente querido, quantas risadas, quantas coisas engraçadas, quantos passeios, quantas coisas fizemos juntos, ou que ele ou ela falou quando ele era pequenininho, quantas coisas, quantas lembranças gostosas. Quanto nós temos a agradecer a Deus pelo tempo precioso que Ele nos deu, pela oportunidade de termos essa pessoa ao nosso lado, de estar sob os nossos cuidados, de termos esse carinho, essas histórias para contar, para relembrar e para ter o coração cheio de novo. Um filme que eu assisti um tempo atrás fala que o nosso coração tira fotos de momentos especiais que tivemos só com aquela pessoa ao nosso lado. Ninguém mais sabe, são momentos íntimos, momentos preciosos, um sorriso, um abraço, um jeito especial de olhar, alguma fala, um carinho, fotos que você talvez tenha tirado com o seu coração, que agora você pode estar trazendo de volta à sua memória e agradecendo a Deus. Deus, muito obrigada.
por momentos tão especiais que nós tivemos juntos, por um tempo tão precioso que o Senhor deu de vida a Ele e a mim também, pelo privilégio de poder desfrutar com Ele e com ela esse tempo tão lindo. Eu te agradeço por tudo isso. E quando o seu coração vai se enchendo de alegria, de paz, de gratidão pelo que Deus lhe deu de presente, o sofrimento, a dor também vai sendo tratada no seu coração. Você sofre, você sente a perda, mas ao mesmo tempo ela se equilibra um pouco mais com a gratidão, com a alegria de ter tido a oportunidade de ter uma pessoa tão querida e especial na sua vida. Tenho certeza que o Deus de toda consolação, que nos consola em toda angústia, vai consolar o seu coração também. E quando você ficar refletindo sobre a sua vida e sobre o tempo que você tem aqui na Terra, pense uma coisa: todos nós pisamos na bola com Deus, todos nós cometemos erros que Deus chama de pecado. Pecado é fazer alguma coisa que a gente sabe que não deveria fazer, deixar de fazer aquilo que nós sabemos que deveríamos estar fazendo, ou falar, deixa, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. Pecado é errar o alvo. E por isso, porque todos nós indistintamente somos pecadores, estamos separados da presença de Deus, porque Deus é santo, perfeito e puro. Mas Deus nos amou tanto que Ele, sabendo do nosso estado, veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Jesus é Deus que se fez gente como a gente e veio ao nosso encontro para nos levar a ter um novo relacionamento com Deus. E Ele não só falou em amor, Ele não ficou pregando mensagens lindas, Ele agiu, Ele deu a sua própria vida, morrendo numa cruz no seu lugar e no meu lugar também. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo hoje. E Ele garante na sua palavra que quando nós confessamos que nós erramos, que nós somos falhos, que nós não temos como acertar sozinhos, mas nós confiamos em Jesus como nosso Salvador. Ele pagou em meu lugar, Ele deu a sua vida no meu lugar naquela cruz. E quando nós cremos nele, confiamos e o convidamos para ser o nosso Salvador, entrar na nossa vida e assumir o controle de tudo. Naquele momento, nós temos perdão de pecados, ficha limpa para sempre, nenhuma condenação. Temos a certeza de que Ele estará conosco todos os dias e nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Ele nos guiará pelo caminho que devemos andar e também teremos a certeza de vida e vida eterna, eternamente com Ele no céu. Uma vida nova que não tem fim, um corpo novo e perfeito, sem qualquer doença, sem qualquer sequela. E Ele mesmo, esse mesmo Deus, promete que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que não existirá mais tristeza, nem pranto, nem dor, porque tudo terá passado. Você não quer esse presente de Deus? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E você pode conhecer essa vida, conhecendo Jesus como seu Salvador, através da Palavra de Deus, a Bíblia. Muito obrigada, que Deus abençoe o seu coração e o conforte nesse momento tão dolorido, porque Ele é o Deus que é capaz de fazer isso. Deus abençoe você. Jesus te ama, Ele quer abençoar a sua família. Que nenhuma
família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo atrapalhe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.